Boa noite a todos, sejam mais uma vez bem-vindos à live do Becri para apresentarmos o relatório do mês de fevereiro. Bom, dá umas instruções iniciais, como de costume, né? No canto inferior direito tem uma interrogação que os cotistas quiserem encaminhar perguntas, né? Podem clicar em cima e esclarecer todas as dúvidas, né? Colocar todas as dúvidas que no final da apresentação nós vamos esclarecer, ok? Deixa eu compartilhar aqui o relatório. Camila, para mim está aparecendo. Tranquilo aí? Assim, Marcos. Bom, pessoal, é um pouco um roteiro, né, que a gente sempre faz. Peço um pouquinho de paciência, tem sempre algum cotista que está assistindo pela primeira vez. Aqueles que já estão acostumados, peço um pouquinho de paciência, né, que a gente sempre destaca algumas informações que são relevantes, né. A primeira delas aqui é o mailing do Becri, né? Então, esse é um contato, mais um canal, né, que os cotistas podem contar com a nossa, né, esclarecimento de dúvidas, se quiser fazer algum esclarecimento, sugestão, fique bem à vontade para utilizar esse e-mail, né, e também se cadastrar, porque se cadastrando, todas as informações que a gestão encaminha, né, para os cotistas, elas são encaminhadas através dessa relação. Mais uma vez, a gente destaca esse momento, né, que é a live com o gestor do Becria, também é uma outra forma de nós estarmos mais próximos dos nossos cotistas, falando um pouco melhor, né, sobre a carteira dos fundos, né, e esclarecendo dúvidas. Eu acho que o principal motivo aqui de nós mantermos mensalmente essa live é justamente dar a oportunidade para os cotistas esclarecerem todas as suas dúvidas, né? Então, né, a gente sempre pede para que divulgue o máximo para que a gente consiga, né, alcançar o maior número de cotistas possíveis, né? Também a gente deixa disponível, né, nos canais aí do YouTube do banco, né, essas lives que aconteceram, né, as lives anteriores. Então, se alguém não pode participar, consegue acessar essas informações também em outro momento. Aqui um pouco as características do fundo, são informações, né, mais de cadastrais do fundo, né, quem é o administrador, quem é o gestor, qual é o benchmark do fundo, né, onde o fundo investe, quantas emissões foram realizadas. Então, são informações também relevantes sobre o patrimônio líquido do fundo. Essa tabelinha aqui que a gente amplia é uma tabela também bastante importante, né, que os cotistas podem acompanhar algumas contas macro aqui do fundo, né, principalmente as de resultado. Então, tem o histórico de alguns meses e o acumulado aí no semestre e o desde o início, né? Então, a gente coloca aqui essas informações e eu chamo a atenção, né, mensalmente a gente fala isso, que o número de dias úteis influencia nesses resultados, né? Então, se eu quero normalizar esses números mensalmente, é interessante eu dividir essas contas pelo número de dias úteis de cada mês, né? Por exemplo, janeiro nós tivemos 22 dias úteis, fevereiro nós tivemos 20 dias úteis. Então, isso faz diferença também, né? Isso repercute no valor distribuído, né, também, né? Então, isso dá uma ideia. Às vezes, você olha assim, de um momento inicial, distribuiu 0,77, o janeiro foi 0,84, caiu a distribuição, mas se eu pondero pelo dia úteis, a gente mantém ali uma regularidade bastante interessante ao longo desses meses, né? O fundo tem realmente tido uma regularidade muito boa de distribuição. Sobre o mês de fevereiro, né, nós tivemos aí 0,77 por cota, com um yield de mercado, né, de 1,23, um yield bastante interessante. Aí a gente fala também sobre o GPM, que registrou 1,06, uma variação de 8,44 em 12 meses. Né? A inflação, ela, principalmente no GPM, ela tem mostrado um pouco mais de ímpeto, né? Infelizmente. Né? Aqui a gente tem um quadro também que eu considero um quadro bastante interessante,
né, que o histórico também do patrimônio do fundo, do valor da cota, de quanto foi distribuído os rendimentos, né, distribuição por cota, o valor de cota no fechamento do mercado, né, o dividend yield. Então, são informações que vão ajudando os cotistas, né, a acompanharem melhor a evolução dos fundos e, né, os agentes de mercado também a entender que, no nosso ponto de vista, inclusive, é uma oportunidade interessante o valor que a cota se encontra, porque está bem abaixo do valor patrimonial. Obviamente que o fundo tem alguns desafios, a gente fala ao longo do processo, né? Mas todos a gente tenta ser o mais claro possível e explicar bem, né, como nós estamos tratando com cada um deles. Né? Então, aqui um gráfico também sobre o rendimento, né, performance, não vou me ater muito nesse ponto. Entender um pouco a distribuição, né? Acho que é interessante, né, entender como a inflação, né, ela influencia na distribuição de resultados. Tem uma leitura bacana, mas como está aqui no relatório, a gente já falou isso algumas vezes, em alguns meses eu vou passar um pouco mais rápido. Né? A composição do rendimento, que a gente informa o que foi correção monetária, o que foi juros, né? Então, também entender ali, decompondo aqueles 77 centavos, como é que ele foi constituído, também acho que é informação relevante. Aí a gente entra na carteira de ativos, que a gente coloca por ordem decrescente, né, das maiores posições para as menores posições, e no canto direito o status dela ali, quando está com um tiquezinho vermelho, o ativo está adimplente com suas obrigações financeiras, e quando a gente tem ali um xizinho, por exemplo, no caso desse CRI PESA, é um CRI que ele está inadimplente, né? O PESA ficou inadimplente em novembro, a gente já comentou ele em outros relatórios, mas mais à frente também a gente vai ter um quadro resumo e a gente vai destacar o que está acontecendo com esse período. Então, assim, sucessivamente, a gente tem aqui uma carteira bem diversificada com diversos indicadores, com diversos indexadores, né? Variados perfis, né, de ativos. Aqui a gente tem também a composição da carteira, como ela está distribuída por indexador. IPCA, ele predomina, né, como indexador. Né, IPCA mais 7,48 é um spread médio da carteira do fundo, tá? Quando a gente olha para o IPCA. Então, aqui compõe também esse relatório. Por setores, como é que o fundo está distribuído. Então, são informações, acho que, interessantes de os cotistas avaliarem. Né? Bom, nós, esse mês, nós não tivemos tantas novidades, né? Mas a gente sempre tenta comentar aqui o que é mais importante aconteceu. Né? A gente fala um pouco sobre o caixa está relativamente alto, nosso ponto de vista, 47,53 milhões, 8,97% do patrimônio. Desse valor, 18 milhões estão aplicados em operações compromissadas lastreadas em CRI, né? Outros 4,82 milhões foram destinados à distribuição de rendimentos referente ao mês. Esse rendimento, né, ele teve aí um montante de 77 centavos por cota, como eu já falei, também com o yield de mercado no fechamento do mês de 1,23. Do valor distribuído, 29% foi referente à correção monetária, 71% de juros. Né? Bom, sobre o caixa, né, nós temos dois ativos que nós estamos avaliando para adquirir, e aí boa parte desse recurso, desse caixa, ele vai ser alocado nesses ativos, né, que estão em fase final de confecção dos documentos e efetivação das aquisições deve ocorrer até o final do próximo mês. Então, a gente tem buscado ser mais seletivo, bem criterioso e buscando ativos que tenham uma robusta garantia, né? E também que tenha ali uma capacidade de gerar um fluxo interessante para compor a carteira do fundo, tá? Porque a gente ainda vive um momento desafiador, né? Economicamente, a gente tem algumas incertezas,
taxa de juros em patamares restritivos, né? Ontem o Copom aumentou a taxa de juros em mais 1 ponto percentual, então isso tende a colocar um pouco mais de pressão, né? Quando você está com uma taxa de juros no patamar restritivo e ainda com uma tendência de novos aumentos, né? Pelo menos mais 1 ou 2 aumentos até se estabilizar essa taxa de juros, você, obviamente, você inibe, né, consumo, inibe investimentos, isso tudo tende a desacelerar a economia, né? Então, você tem, por um lado, ali, uma dificuldade, né, das pessoas, né, da economia andar de uma maneira mais natural, né? O objetivo é justamente esse, esfriar a economia para segurar a inflação que tem dado sinais, né, de acelerar, né, nos últimos meses. Obviamente que o mercado é muito dinâmico, né? Existe aí algumas questões a respeito de desaceleração da economia, etc. A gente está atento a isso, mas de uma maneira geral, a taxa de juros no patamar atual é mais desafiador. Então, a gente tem buscado ser mais conservador nas nossas alocações, buscando ativos mais resilientes e com excelentes garantias. Então, essa que é a ideia de compor a carteira do fundo dos ativos, né? Bom, e aí a gente tem que comentar a respeito do CRI BR Distribuidora, que é o CRI a Vibra, né, que comprou a BR Distribuidora. A gente tem uma atualização aqui desfavorável, né, ao andamento, né, desse ativo, né? Obviamente que é uma tutela de urgência, que a Vibra requereu na segunda vara empresarial do Rio de Janeiro, né, porque no processo arbitral foi deferido pela Corte Arbitral, né, que a Vibra precisaria continuar pagando numa conta em separado ou os aluguéis, né, o fluxo, né, de pagamentos do CRI. Eles, né, questionaram na Justiça, né, na segunda vara empresarial na comarca do Rio, e foi deferida uma tutela de urgência, né, no âmbito de uma ação de nulidade que determinou a suspensão dos efeitos da ordem processual número 4 e, por consequência, a exigibilidade do pagamento mensal do aluguel, que foi determinada pelo Tribunal Arbitral e não tem sido, né, mais uma obrigação que a Viola tem que cumprir, né? Essa ação de nulidade tramita em segredo de justiça, né? Então, sempre se nós tivermos mais atualização sobre esse assunto, com certeza nós vamos trazer aqui para os cotistas, o mercado de uma maneira geral fique conhecendo, né, o que está acontecendo com esse ativo. Bom, com relação ao PWAM, a parcela de fevereiro, né, ela continua inadimplente e continuamos buscando contato com a securitizadora e com o agente fiduciário para que aconteça uma nova assembleia para que os investidores possam deliberar a respeito de uma solução para a operação, que teve o waiver encerrado em janeiro deste ano. Então, até janeiro estava com waiver de amortização e de juros, mas até o momento nós não tivemos nenhum retorno tanto da securitizadora quanto do agente fiduciário, né? Então, também estamos acompanhando de perto esse processo e, né, maiores informações vamos tempestivamente comunicar aqui no relatório. Aí a gente fala um pouco sobre essa inflação, que está um pouco mais elevada, né? Em fevereiro foi impactado principalmente pelos preços dos combustíveis, de energia, voltou a apresentar forte movimento de alta, com variação de 1,06, e o IGPM, né, resultando aí num acumulado de 8,84 em 12 meses. O PCA apresentou a variação de 1,31 contra 0,16 de janeiro, e o destaque, né, foi o grupo de habitação influenciado pela alta da energia elétrica residencial. Com isso, o IPCA acumula 5,06 nos 12 meses, acima da meta, né, de inflação, do teto da meta, inclusive, de inflação do Banco Central. E aí convidamos, né, sempre um convite
né, dos nossos cotistas e os investidores em geral a cadastrarem no mailing list para receber as informações que a gestão divulga a respeito do CRI, né, do BCRI. Aqui, como eu falei, existe um quadro, resumo, que ele destaca cada uma das situações dos CRIs que estão ou inadimplente ou com um waiver. Por exemplo, o CRI Circuito de Compras, ele ficou inadimplente, foi ajustado com investidores um waiver e um retorno gradual ao pagamento desses juros, né? Então, até dezembro do ano passado, pagava 60% dos juros devidos. E, a partir de janeiro, começou a pagar 75% dos juros, né, no ano de 2025. E a gente espera que 2026 ele retorne o pagamento dos juros, né, de 100% dos juros. Então, todas as informações sobre esses ativos estão devidamente descritos aqui. Inclusive o BR Distribuidora, né, que eu comentei mais está na frente, em cima, né, que, no entanto, uma ação de nulidade, envolvida por então, sempre quando tem atualização, é interessante olhar esse quadro aqui, né? Bom, a princípio era isso e eu fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida que os cotistas possam ter. Marcos, nós temos duas perguntas aqui, e aí eu vou ler para você. A primeira pergunta é a instância do tribunal arbitral que uma vara de primeira instância consegue derrubar uma decisão sua. Como ficará o processo após essa aberração? Então, a gente não concorda com isso, obviamente, né, que deve acontecer algum questionamento e buscar, né, derrubar essa decisão que é de maneira liminar. A gente acha que o tribunal arbitral ele agiu de uma forma coerente, né, porque se o mérito da questão ainda não foi discutido, que a Vibra continuasse depositando o valor devido numa conta separada, para que, ao final do procedimento, né, tendo um lado, né, sendo contemplado, que o recurso já está ali separado. Obviamente que, do meu ponto de vista, há um desrespeito a esse rito, né? Mas a justiça acolheu e, obviamente, que ações estão sendo tomadas para que essa situação seja revertida. Infelizmente, eu não tenho outras informações porque segue em segredo de justiça, mas obviamente que quem está cuidando do caso está acompanhando de perto essa situação e tomando ações para reverter essa situação. Marcos, nós temos uma outra pergunta. O CRIVAN não está judicializado? Então, não está judicializado, né? Ele estava com waiver, né? Os investidores em assembleia, apesar do nosso voto contrário, né? A gente sempre registra isso, mas fomos voto vencido desse waiver, dessa dilatação de prazo, deram esse waiver e agora a gente precisa de uma nova reunião dos investidores, já que o CRI está inadimplente, para que em assembleia novamente decida, né, os próximos passos desse ativo, né? Então, infelizmente, hoje a gente não tem nenhuma judicialização, nenhuma atualização a respeito e estamos buscando, né, junto à securitizadora e o agente fiduciário, um contato, né, para que a gente consiga, de alguma forma, ter o mais breve possível essa assembleia convocada e tentar uma solução para esse ativo. Certo, Marcos. Aqui nós não temos mais nenhuma pergunta. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, o tempo de vocês,
agradecer a confiança e destacar que a gente está trabalhando para solucionar esses problemas, né? Obviamente que não depende 100% da gente, mas o que está no nosso alcance nós estamos buscando fazer em prol de solucionar todas essas questões, né? Desejo aí um ótimo final de dia a todos e até a próxima. Um grande abraço.